Beleza, vamos ler a Bíblia. Acabei de acordar, a primeira coisa tem que ler a Bíblia. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Ticoa e lhe disse: Finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou o rei. E ela respondeu: Eu sou viúva. Meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino para que o matamos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem pagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome e sem nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre minha família e sobre a família do meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. E ela acrescentou: Eu peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permita que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, o rei respondeu. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se escondendo com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode colher água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso à decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que eu vou perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. E o rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? E a mulher respondeu: Eu juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi seu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Nesse caso aqui, então Joabe estava do lado dele, porque ele falou logo depois. A mulher falou isso, ele falou: Não foi Joabe que falou isso. Aí ele foi e respondeu Joabe. Ele deveria estar ali o tempo todo. É servo dele, né? Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Isso vai dar ruim, porque Absalão também se revoltou e tirou a vida do irmão, né? Tipo assim, é um bagulho tão complicado porque ele se revoltou com razão, né? O cara fez um bagulho lá ruim com a mulher, aí ele se revoltou, mas ele também tirou a vida dele, que parece que não era, e foi 2 anos depois. Eu não sei também se a menina tinha perdoado, não sei como é que tava. Mas aos olhos de Deus, né? Foi errado, já que foi até contra o rei. Em todo Israel não haveria um homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir, mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação.
Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei, com a seguinte mensagem: Por que voltei de Jesus? Por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou com um beijo. Cara, ele tá revoltado assim, mas vale lembrar que ele também é filho de Davi, né? E, tipo, o Absalão não é um cara qualquer, mas é o filho dele. Meio que destratou completamente assim o. Também dá a entender que ele tá meio revoltado, também envolve o que Deus amaldiçoou a família dele, né? Que não vai cessar a espada da família dele. Triste. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim como todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesus, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos, imediatamente ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei e nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos da sua família, deixou porém 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai: Eu li até errado, todo mundo, né? Todo mundo que acompanhava ali estava seguindo. O rei disse então a Itai de Gate: Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir andando. Não, pode ir adiante. E Itai, o agiteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Que interessante, essa atitude dele, do Itai aqui, de eu vou seguir Davi até a morte e tudo mais, fez outras famílias que estavam com ele, outro grupo assim, e acompanhando ele seguindo Davi, que foi uma ótima escolha, né? Já que a gente sabe que futuramente deve voltar e tudo mais. Então você vê uma atitude de uma pessoa influencia muitas. Ainda mais uma pessoa que honrou, né? Alguém como Davi, que era escolhido de Deus e tal. Quando ele honrou, ele também, toda a família dele honrou Davi junto e recebendo os benefícios. Então, muito forte. Cada atitude tem uma consequência, né? Eu acho que eu estava aqui. Zadok também estava lá, com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer.
Mas se ela disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça-lhe comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho e Jontas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita, Uzai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei ao teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Ele vai ser um infiltrado, né? Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estarão lá os dois filhos deles, Aimás e Jontas. Por meio deles me informe de tudo que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uva, sem ovo de uva ou de bolos de uvas passas, 100 frutas de estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: Por que você me trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acreditava que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. E esse cara é um filho da mãe. Ziba tá mentindo, ele largou o Mefibosete. Ele fez isso porque o Mefibosete, não sei, na real, não lembro a intenção, mas o Mefibosete era aleijado, né? Coitadinho, velho. Aí largou e aí falou isso agora. Então o rei disse a Ziba: Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Girá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda dele estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: Saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribui a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Geruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: Que é que você tem com isso, filho de Geruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita. Agora a câmera não quer focar? Aí foi. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino, e lá descansaram. Uma coisa interessante aqui é como Davi ele lida com essas coisas, né? Quando o cara tá amaldiçoando, ele fala: Não, mas isso é de Deus, porque o que está acontecendo lá, olha, o meu próprio filho quer tirar minha vida. Então eu vejo que Davi está falando isso porque ele lembra o que Samuel disse para ele. Porque o Samuel disse que a espada não ia ser da casa dele, que a mulher dele ia se deitar com outro na frente, em todo Israel. Então, tipo assim, você vai ser envergonhado no máximo. Então ele está sendo envergonhado mesmo e é como o que Deus tinha falado. Tudo por quê? Porque em tempo de guerra ele ficou no palácio, viu uma mulherzinha bonita e olha o problema. E olha que não foi nem culpa eu acho, né? Que não foi culpa
Betseba, saiba. Se bem que eu não sei, né? Porque ela tava tomando banho. Às vezes ela pensou que o rei não tava lá, sei lá. Eu não sei. Não sei como é que funcionava na época. Agora eu parei pra pensar. Será que foi culpa dela também? Será que ela tava se expondo demais ali? Ela se colocou numa situação ruim? Não sei, né? Não sei. Às vezes era pra tomar banho ali e o rei que não era pra ter olhado, sei lá. Sei que Davi fez cagada. Isso é fato. Davi fez cagada e a consequência foi tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Uzai: É essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? E respondeu Uzai: Não, sou o escolhido do Senhor, deste povo de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir a seu filho? Ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: Dê-nos o seu conselho. O que devemos fazer? E Aitofel respondeu: Aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem palavras do próprio Deus. Caraca, do próprio. E aqui que tá o bagulho interessante, né? Porque Aitofel, ele tá fazendo coisas erradas. O conselho dele tá sendo errado porque Davi pediu, né? Pra ele ser um infiltrado lá dentro. Mas não sei se o Davi falou pra ele dar conselho errado, né? Ele falou pra ajudar Davi. Mas ele tá dando um monte de conselho errado e ainda o Aitofel ouvia ele completamente. Então aqui é interessante porque, ó, ele tá falando isso das concubinas. Na verdade, eu acho que não é algo bom, exatamente, não sei. Mas isso daqui está sendo feito para cumprir o que Deus falou. Ele lá se deitou com as concubinas, provavelmente Betsaiba e tudo mais, não estava aí. Aí acho que Mical, eu acho que Davi levou elas, ou morreram, não lembro agora. Acho que não falou que morreu, né? Então acho que ele levou elas. Não falou aqui na Bíblia. Na época não citava tanto mulher e tudo mais, essa parada histórica. Mas enfim, aí provavelmente está com Davi. Aqui tá as concubinas, então as concubinas já não são, vamos dizer, as principais, né? Mas é o que Deus falou. Ele está se deitando na frente de todo Israel, deitou na frente, mostrou para todo mundo, como falou aqui. Então todo Israel ficará sabendo, e assim teve relações com o de teu pai à vista de todo Israel. À vista de todo Israel. É exatamente o que Deus falou. Então se cumpriu o que ele falou. Todo mundo, os filhos dele não se separaram da espada, tiraram a vida de todo mundo ali do filho, fez outra coisa com a filha, coisas horríveis, e depois se deitou com as concubinas. Então realmente tudo se cumpriu. Tudo por causa do pecado. O pecado de Davi de se deitar com quem não podia e, além disso, tirou a vida do amigo de quem não podia. Roubou, né? O cara, porque roubou a mulher dele, tirando a vida dele. E, além disso, enfim, isso é uma coisa horrível. Agora é hora de levantar. Bom dia, glória a Deus. Vou dar o dia lendo a Bíblia. Aleluia.